Paulo Pesolano. Agora vamos à análise dos números com Domingos Sávio Baigão. Emerson Romano, veja bem, nos 5 primeiros jogos do campeonato, o Cruzeiro somou 10 pontos, 66,6% de aproveitamento. Do 6º ao 10º jogo, o Cruzeiro teve 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Do 11º ao 15º, o Cruzeiro teve 4 vitórias e 1 derrota, 80% de aproveitamento. Nos 4 últimos jogos, o Cruzeiro teve 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Somou apenas 5 pontos, em 12, 41,66% de aproveitamento. Mas mantendo um corte de 5 jogos, os 5 últimos, incluindo a vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova, o Cruzeiro teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Somou 8 pontos em 15, 53,33% de aproveitamento. Se a gente aumentar esse corte, em vez de 5, trabalhar com 10 jogos, nos 10 primeiros jogos o Cruzeiro teve 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 25 em 30 pontos possíveis. 83,33% de aproveitamento. Nos 10 jogos finais, o Cruzeiro teve 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 20 pontos, 66,66% de aproveitamento. Em 10 jogos, nos 10 últimos jogos, o Cruzeiro obteve 20 pontos. É justamente a quantidade de pontos que o Cruzeiro precisa para alcançar os 62. Então, nesta hipótese, o Cruzeiro chegaria aos 62 pontos na 29ª rodada. Se considerarmos os 5 últimos jogos apenas e não os 10, 53,33% de aproveitamento, o Cruzeiro vai precisar de 13 jogos, chegando aos 62 pontos na 32ª rodada. Naquela hipótese mais negativa, mais difícil, do Cruzeiro manter o aproveitamento dos 4 últimos jogos, 41,66% de aproveitamento, ainda assim o Cruzeiro chegará com antecedência aos 62 pontos, na 36ª rodada. Mas, pensando no pior ainda, do Cruzeiro ter um aproveitamento no segundo turno de apenas 35%, que é aproveitamento do 17º colocado, aproveitamento de zona de rebaixamento, o Cruzeiro chega à 38ª com os 62 pontos. Se eu tivesse que apostar em uma rodada, 31º jogo, para ficar bem claro, porque às vezes tem jogo de uma rodada, é adiado, não, 31º jogo, jogo realizado. Mas a tendência é que fique entre o 29º jogo e o 32º. Esta é a tendência. Tá certo, Emerson Romano? Tá certo, Domingos Sávio Baigão. Resumindo, o Cruzeiro tá com o pé praticamente na Série A do Campeonato Brasileiro.